Hoje é dia de falarmos sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal. Oi, gente, como é que vocês estão? Meu nome é Yasmin e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal do Books and More. E no vídeo de hoje, como prometido, nós vamos começar aquele nosso projeto de Harry Potter, onde eu vou trazer um vídeo para cada livro que eu ler, trazendo algumas curiosidades, algumas diferenças do livro para o filme, alguma coisa sobre a história, algo que eu achar interessante para vocês. Então, se vocês não querem spoilers, se vocês nunca leram ou nunca assistiram o filme, então não assistam esse vídeo porque vai estar recheado de spoilers para vocês, vai estar recheado de coisas, não só como curiosidades, mas coisas que são diferentes no livro e que aconteceram de outra maneira no filme. Então, se vocês não curtem, pulem, adiantem, enfim, vão lá pra frente, cuidado com as partes onde eu falar que tem spoiler, beleza? Pra começar, eu quero mostrar pra vocês a minha ediçãozinha, né, que foi o livro onde eu li. E também quero mostrar a edição ilustrada de Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é a coisa mais linda. Então vem comigo! Pronto, agora que vocês já sabem qual foi a edição que eu li, como essa edição de Harry Potter é ainda mais bonita, que a edição ilustrada é a coisa mais linda do mundo. Se você aí é colecionador e curte essas edições, eu acho que vale super a pena comprar. Você acha aí por uma boa promoção até uns R$50 cada livro, né, esses ilustrados. Então eu acho que vale super a pena, eu acho que é um preço justo pelo que nos dá, né, pelo que o livro nos dá. Então, se vocês curtem, eu acho que é uma edição que vale super a pena. E aí, pra começar, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a sinopse desse primeiro livro, o ano que foi lançado, enfim, toda essa parte, mas só pra apresentar Harry Potter pra vocês, se vocês ainda não conhecem. Então, Harry Potter foi lançado em 1997 pela J.K. Rowling. E aqui no Brasil ele é lançado pela editora Rocco e a Rocco comprou os direitos lá em 1999 já, tá? O filme ele saiu em 2001, então, sim, considerando o tamanho de sucesso de Harry Potter, até que demorou um pouco para sair a adaptação. E o diretor desse primeiro filme, dessa primeira adaptação, foi Chris Columbus. A gente sabe que os diretores acabaram mudando conforme os filmes foram acontecendo, mas Chris Columbus é um nome que a gente conhece e que quando a gente fala de Harry Potter a gente lembra logo desse diretor. Então nesse primeiro livro a gente vai conhecer a história do Harry, que é um garotinho que tem 11 anos de idade e que acaba recebendo a sua carta de Hogwarts. Ele é um garoto órfão que mora com seus tios e é bem maltratado por eles. E quando ele recebe a primeira carta de Hogwarts, os tios, ele entra em estado de alerta
e não deixam ele ler essa carta, então eles acabam aí fugindo para lugares distantes e vivendo diversas enrascadas só para ele não receber a carta em mãos e não saber o que tá acontecendo, né? Não descobrir o que tá acontecendo. E aí que Hagrid, que é o guardião das chaves de Hogwarts, ou seja, ele é um guarda-caças de Hogwarts, ele vai até Harry Potter com a sua família, né, de trouxas, que é quem não é mágico, né, quem não é bruxo. Então ele vai até atrás do Harry para poder entregar em mãos a sua carta, afinal ele tem uma vaga em Hogwarts desde que ele nasceu, porque os seus pais eram bruxos muito conhecidos e que por uma coisa do destino foram mortos aí pelo nosso vilão, né, dessa saga, que é o Voldemort. E aí Harry é um menino que sobreviveu, né? Voldemort tentou matá-lo, mas ele não conseguiu e alguma coisa em Harry o abalou na noite em que ele tentou matá-lo. Então Harry ele é um garoto conhecido, que já tem a sua vaga em Hogwarts desde que ele nasceu, e por isso Hagrid vai até a casa para buscá-lo, porque ele sabe que ele não recebeu a carta de Hogwarts, né? Que os tios não entregaram essa carta para ele. Então, a partir daí, Harry acompanha Hagrid na sua jornada aí, né? Ele acompanha Hagrid para poder comprar o seu material escolar, para poder conhecer um pouquinho mais, né? Porque o Hagrid acaba explicando algumas coisas, não só sobre a vida do Harry, mas sobre a vida de bruxos no geral. E aí Harry tem que embarcar na plataforma 9¾ para ir direto para Hogwarts. E quando ele chega em Hogwarts, todo um universo novo se abre, né? Ele agora precisa descobrir tudo sobre a vida dele, porque todo mundo parece que conhece mais do que ele, sabe? Que todo mundo conhece o nome dele. Então, ele tem que, além de tentar conciliar e entender como é a vida dele, ele precisa aprender do zero sobre magia, sobre vassoura, sobre quadribol, e ele acaba aí, então, se tornando um aluno até que bom, razoável, não tanto quanto Hermione Granger, mas ele acaba se tornando um aluno aí razoável, porque ele tem muitos talentos, a gente sabe que ele vai ser um bruxo excelente, e ele tem um talento de voar também. Então, nesse livro aqui, a gente acaba descobrindo um pouquinho mais sobre quadribol também, sobre esse talento do Harry na vassoura, então, né, a gente acaba descobrindo bastante sobre isso. E a história principal neste livro aqui, além dessa apresentação do Harry, do mundo mágico, de Hogwarts e de tudo isso, de outros personagens que se tornarão tão importantes quanto o Harry, que é o Rony e Hermione, a gente acaba descobrindo que Hogwarts está guardando uma coisa muito especial e que tem uma pessoa que está querendo roubar, que é a Pedra Filosofal. E aí o Harry, Rony e Hermione vão acabar descobrindo coisas que eles não deveriam descobrir, e por conta disso eles se sentem aí meio que na obrigação de ajudar que não roubem esta Pedra Filosofal, porque a gente sabe que se roubarem a pedra, você sabe quem poderá retornar. Então é por isso que ele parte em busca aí de ajuda, né, dos seus dois melhores amigos, para tentar resolver e para evitar que Voldemort retorne, pelo menos dessa vez. Então essa é basicamente a história aí de Harry Potter e a Pedra Filosofal. É claro que eu tô deixando muita coisa de lado, foi um resumão, porque se eu falar sobre a história toda, sobre os detalhes, a gente vai ficar aqui muito tempo, mais do que esse vídeo vai durar. Então foi um resumão aí sobre a sinopse. Agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre curiosidades desse primeiro livro. A primeira curiosidade que eu quero falar pra vocês é que a JK tentou publicar esse livro diversas vezes e foi negado por diversas editoras, até que uma editora pequena, londrina... Bati o negócio do bebê aqui, tudo certo. Até que uma editora pequena, londrina, né, ela resolveu publicar Harry Potter e acabou que se tornando aí um fenômeno. E eu acho que todas as outras editoras estão aí escorroendo até hoje por não terem publicado Harry Potter antes. Como eu falei, a Roku aqui no Brasil que comprou os direitos e possui os direitos de Harry Potter até hoje. Então todos os livros que saem, novas edições, essas edições ilustradas são todas publicadas pela Roku. E ela comprou os direitos lá em 1999. Ela já soube, né, que seria esse boom no mundo e que Harry Potter conquistaria fãs, independente de ainda estar lançando livros ou filmes, né, que já faz um bom tempo que isso não acontece. E mesmo assim, existem muitos fãs em todo o mundo e cada dia mais chega mais fãs, chega fãs novos. Então, né? Outra coisa que eu, enquanto fazia uma pesquisa, eu achei interessante pra gente ver aí o tamanho de Harry Potter, né? O tamanho a febre que Harry Potter se tornou
é que Harry Potter foi traduzido para mais de 60 línguas diferentes. A gente não tem essa ideia de que existem tantas línguas no mundo, não é mesmo? Mas Harry Potter foi traduzido para bem mais que 60 línguas diferentes. Isso é incrível e a gente consegue aí mensurar mais ou menos o quanto Harry Potter se tornou grandioso em todo o mundo, né? Outra curiosidade agora em relação às cenas de filme, do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. A gente tem aí a Rua dos Alfeneiros número 4, que é onde a família, né, que é onde os tios de Harry moram e onde ele mora até os seus 11 anos e depois disso também. A gente tem essa vila de várias casinhas, uma igual à outra. E pro primeiro filme eles conseguiram achar uma vila, né, uma rua que se parecesse com aquilo que eles esperavam. Então aquela rua no primeiro filme realmente existe. Os moradores liberaram para eles gravarem essas cenas lá. Só que a partir do segundo filme já não é, eles tiveram que recriar essa rua em set de filmagem mesmo, porque os moradores pediram muita grana para eles gravarem no mesmo lugar, então eles acabaram tendo que fazer ali no set de filmagem mesmo, né, reconstruir. Além de pedir muita grana, eles estavam pedindo muitas coisas em troca de gravarem lá, coisas assim absurdas, então eles desistiram a partir do segundo filme, mas no primeiro filme, a Rua dos Alfeneiros número 4 é uma rua que eles achavam que realmente batia com o que a JK queria. Mais uma curiosidade aí sobre o filme é que a plataforma 9 3/4 inicialmente tinha sido criada uma parede real de tijolos, naquele momento em que Harry atravessa a parede para chegar na plataforma 9 3/4. Realmente eles queriam usar o menos possível de efeito visual, então eles realmente criaram uma parede para o Harry atravessar sem precisar, só que deu muito problema, a gente sabe disso, a gente sabe que daria muitos problemas na parede de tijolos pra gente atravessar. Então eles resolveram usar efeitos visuais mesmo. O Olivaras, que é onde Harry e todos os estudantes de Hogwarts e de todos os lugares compram suas varinhas, realmente tinha 17, mais ou menos aí, 17 mil caixinhas de varinhas, né? Aquelas caixinhas mais retangulares e compridinhas. Então, realmente eles fizeram e cada caixinha tinha uma identificação diferente, um tipo de runa, uma escrita, alguma coisa diferente. Então, nenhuma daquelas caixinhas tinha alguma identificação igual à outra, tá? De alguma maneira elas eram diferentes. Bom, sobre Hogwarts, a gente sabe que aquela escadaria de Hogwarts é a coisa mais linda e para usarem a escadaria, eles acabaram usando a escadaria. Nossa, quanta escadaria! Eles usaram a entrada da faculdade de Oxford. Então, aquela escadaria realmente existe. E para cenas externas em Hogwarts, eles foram até a Escócia para gravar. Então, a gente sabe que, né, a Escócia deve ser linda demais. Sobre aí o nosso alçapão, né, onde eles caem para conseguir ir atrás da Pedra Filosofal. O Fofo, que é o nosso cão maravilhoso de 3 cabeças, ele foi feito a maior parte em efeitos visuais, obviamente, mas algumas partes do corpo, como por exemplo a pata, né, que fica em cima do alçapão e eles realmente dão um zoom e eles precisam empurrar essa pata, ela realmente existiu, eles realmente fizeram uma pata bem grande para conseguir parecer o mais natural possível. E a baba que cai assim no Rony, não sei se vocês lembram dessa cena, mas a baba também era real, não foi efeito visual, né? Não foi feito no computador, era alguma coisa real mesmo, caindo em cima do Rony. Sobre o xadrez, realmente foram criadas peças de xadrez com mais ou menos aí 3,60 metros, mais ou menos. Então eram peças grandes e essas peças foram controladas por rádio. Como eu falei, o diretor ele queria usar o menos possível de efeito visual e tudo aquilo que estava ao seu alcance para ele conseguir fazer dentro do set. Realmente ele fez, entendeu? Então as peças realmente existiram e eram controladas por rádio, né? Naquele momento onde eles estão jogando o xadrez bruxo. Existem duas diferenças que muita gente que lê a descrição de Harry Potter sente no filme, que é o olho do Harry e os dentes da Hermione. Harry Potter no filme tem olho azul, mas no livro ele tem os olhos verdes. O ator, que é o Daniel Radcliffe, ele tentou usar lentes de contato, mas ele teve uma alergia muito forte e ele não conseguiu gravar os filmes com a lente de contato, porque irritou muito os seus olhos, então acabou que Harry Potter virou com um olho azul mesmo, tá? Não foi falta de vontade, eles até pensaram em fazer
no computador mesmo, né, de efeito visual nos olhos do Harry aí pra trocar a cor, mas eles falaram que quando eles fizeram isso, perdeu muito da emoção que o ator estava tentando passar, né? Porque a gente sabe que os olhos e as nossas expressões sociais, elas são muito importantes na hora de uma interpretação. Então eles acharam que perderia esse contato com o público se eles tirassem a expressão dos olhos do Harry para mudar a cor. Então acabou que Harry ficou com o olho azul mesmo. E uma descrição da Hermione que muita gente comenta são os dentes. No livro, a JK fala que a Hermione é um pouco dentucinha. E a gente sabe que a Emma Watson não é tanto assim. Então eles tentaram usar como se fosse uma dentadura, assim, né? Alguma coisa pra aumentar os dentes da atriz, que é a Emma Watson. Mas acabou que ela não conseguia falar direito, porque aquilo lá atrapalhava, não só pra ela conversar, mas também fechar a boca, expressão e todo o resto. Então eles acharam por bem tirar essa dentadura dela e deixar ela com os dentes normais e naturais mesmo. E muita gente pensa que a vida de ator e atriz deve ser muito boa quando criança, porque eles não vão à escola, não é mesmo? Mas, pelo que eu li, eles tinham aulas mesmo nos sets, então eles não podiam gravar o tempo todo, durante longas horas, porque eles ainda eram crianças e eles ainda precisavam estudar. Então os professores iam até o set, pegavam todo mundo que era criança aí da mesma idade, juntava todo mundo para conseguir dar aulas. Então sim, eles se formaram da mesma maneira, eles só tinham aulas em lugares diferentes, mas eles continuavam tendo aula e deveres de casa igual qualquer outra pessoa, igual qualquer outra criança. Bom, então essas são algumas curiosidades que eu achei interessante, algumas coisas que eu achei interessante compartilhar com vocês, que eu não sabia se vocês sabiam disso. E lembrando que eu encontrei todas essas curiosidades em 2 livros, eu vou deixar a capa aqui pra vocês darem uma olhada. São livros incríveis pra quem gosta do universo, são livros que eu fiquei consultando na hora de escrever o roteiro, que eu li bastante sobre o primeiro filme, tem bastante conteúdo pra trazer aqui pra vocês também. Então, as fontes das curiosidades foi de lá que eu tirei, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre a diferença do livro pro filme. A primeira diferença notável, assim, que a gente vê de longe. A primeira diferença que a gente nota e vê de longe, eu vou de novo vendo tripé, mas tá tudo suave. A primeira diferença já é no começo do filme com o começo do livro. No começo do filme, a McGonagall só fala que ela vigiou os Dursley e que não são um bom tipo de trouxas. Mas no livro a gente fica nítido o tempo que ela passou vigiando essa família e fica nítido o quanto os bruxos estavam comemorando o desaparecimento do Voldemort, né? A derrota de Voldemort. Então, até os trouxas acabam percebendo que tem alguma coisa acontecendo, porque além das corujas estarem malucas, as pessoas com vestes e casacos longos e vestes estranhas estavam na rua comemorando, abraçando os trouxas na rua sem nem ter motivo, né, entre aspas. Então os trouxas, eles sentem que tem realmente alguma coisa acontecendo. Eles sabem que alguma coisa aconteceu de estranho, porque tem muita gente esquisita na rua. Então é visível o quanto as pessoas estavam comemorando a vitória, né, dos bruxos contra o Voldemort, né? Pelo menos uma vitória temporária, né? Mas eles estavam comemorando esse desaparecimento. E como eu falei, a McGonagall, ela realmente passa uns dias vigiando os Dursley. E isso é narrado muito bem no livro. Já no filme a gente não tem tantos detalhes assim, né? Sobre essa vitória, sobre essa comemoração dos bruxos em relação ao Voldemort, sobre esses dias que ela ficou com os Dursley. A gente só chega aí um comentário de que ela passou alguns dias vigiando. E como a última grande mudança, assim, que eu senti, a última grande alteração aí que eu senti do livro pro filme, eu acho que esse é o filme mais fiel ao livro, tá? Esse é o filme que mudou, claro que teve várias alterações, mas nenhuma alteração que tenha me deixado chateada, alguma coisa que eles tenham deixado de lado que eu achava que era muito importante, assim. É claro que sempre fica coisa pra trás, mas a gente sabe que a linguagem cinematográfica é diferente da linguagem dos livros, então a gente também tem que entender isso. Mas eu acho esse filme muito fiel ao livro, tá? É claro que, como eu falei, tem algumas mudanças, como eu venho falando aqui pra vocês, mas nada tão significativo. Uma mudança só que eu achei, assim, que precisava ter no filme, porque eu acho interessante, uma coisa que acontece no livro, é que quando eles estão indo pra pegar a Pedra Filosofal, o Rony realmente ele fica pra trás, porque ele acaba sendo nocauteado ali quando eles ganham o xadrez de bruxo, né? Então ele fica pra trás. Mas a Hermione não fica com ele de primeira, assim. Ela segue com o Harry
o Rony fica, mas eles dão uma olhada nele, vê que tá tudo certo, que ele só tá apagado, mas que eles vão pra frente e a Hermione vai junto. Quando eles vão pra frente, eles encontram a tarefa do Snape, porque a gente sabe que todos os professores foram incumbidos de proteger a pedra. Então a gente vê isso muito bem no livro, né? Que cada professor, qual tarefa era de cada professor, e isso é bem interessante. Então, a tarefa do Snape, a gente tem diversas poções e uma charada que a Hermione precisa desvendar, já que algumas dessas poções são venenos. Uma poção somente vai te fazer ir pra frente, uma poção vai te fazer voltar, né, pra etapa anterior, que é a etapa do xadrez. Insegurança, porque eles estão envoltos por fogo, né, agora não tem mais o que fazer. Então, se eles não beberem, se eles não resolverem essa charada, eles vão ficar aí pra sempre, ou se eles beberem alguma coisa errada, eles podem ser envenenados. Então, a Hermione vai lá, ela decifra essa charada, e o Harry toma a poção pra ir pra frente, né, pra seguir em frente e encontrar o grande vilão da história, desse primeiro livro, da história do primeiro livro, e a Hermione toma a poção onde ela volta pra trás, em segurança, e aí que ela se junta com o Rony, e juntos, né, depois que ele acorda, eles vão até o Corujal pra mandar uma coruja pro Dumbledore, beleza? Então essas são algumas mudanças, e essa é a principal mudança, na minha opinião. Uma coisa que eu senti muita falta foi a tarefa do Snape em toda essa história, porque a gente sabe que o Snape ele tem um papel importante desde esse primeiro livro, né, de odiar o Harry e ao mesmo tempo salvá-lo nesse primeiro livro, né, contra o Quirrell e contra o Voldemort, mas eu senti falta disso no filme, tá? Mas não é uma coisa assim que, nossa, vai me fazer odiar o filme por conta disso. Como eu falei, eu acho que é o mais fiel. O primeiro e o segundo, pra mim, são os mais fiéis. Então, não tem tantas diferenças assim que me chamam a atenção, somente essas. Então, deixa aqui nos comentários se vocês acham que tem alguma mudança que foi feita que vocês não gostaram, alguma alteração que aconteceu, enfim, alguma coisa que faltou nos filmes e que eu também não citei aqui. Então, deixa aqui nos comentários que quem sabe eu não lembro de alguma coisa. Lembrando que se vocês quiserem se inscrever no canal, isso ajuda bastante. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo. É um vídeo que eu gostei muito de fazer, que durou um pouco mais, né, um vídeo mais longo, e também demorou um tempo pra eu escrever o roteiro, mas eu fiquei super empolgada com o resultado, eu espero que vocês estejam gostando. Pretendo liberar um vídeo sobre Harry Potter assim, nesse estilo, uma vez por mês, então começando agora em fevereiro, então eu espero que dê certo esse projeto. Como eu falei, deixa aqui nos comentários se vocês gostam também de Harry Potter, seu personagem favorito, se vocês gostam aí do primeiro livro, do primeiro filme, deixa tudo aqui pra mim que eu vou adorar saber. Não se esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação por aqui. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei trazer um pouquinho de cada coisa para não ficar tão longo, um pouco sobre a história, um pouco sobre curiosidades e um pouco sobre as diferenças mais notáveis para mim. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês gostem desse tipo de vídeo. Também tá saindo uma série sobre Percy Jackson nesse mesmo estilo, nessa mesma pegada. Então se vocês curtem Percy Jackson, eu vou deixar o primeiro vídeo aqui para vocês assistirem. Então, um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.